de quem é esse homem. Algum dizia: esse é Jesus, filho de Maria e de José. Nós vimos ele crescer no nosso meio. Nós acompanhamos seu crescimento, acompanhamos, a sua trajetória. Mas muitas pessoas se perguntavam. Mas o interessante é que quando chega nesse capítulo 16 agora, a partir do versículo 13, Jesus agora se aproxima do seu discípulo, depois de Jesus ouvir o alvoroço de que ele era um dos profetas, de que ele poderia ser João Batista, que havia ressuscitado dos mortos, Deus Santo, de que ele era mais um dos profetas que tinha se levantado. Jesus agora se aproxima dos discípulos, porque essa pergunta aqui não foi somente para Pedro. A resposta quem deu foi Pedro, porque Pedro naquele momento saiu da terra e deixou o Espírito Santo revelar a vontade de Deus naquele momento. aleluia. Jesus agora aparece, pergunta aos 12 discípulos que estavam ali: mas eu quero saber de vocês. Eu sei que entre o povo há uma confusão, eu sei que entre a multidão lá fora alguém não sabe direito quem eu sou. Algum diz que eu sou Elias, outro diz um dos profetas, outro diz um Batista que surgiu dos mortos. Mas eu quero saber de vocês quem vocês dizem que eu sou. Papai. Quem vocês dizem ser o Filho do Homem. Meu Deus. Alguns até falaram: olha, lá fora alguém disse que tu é um dos profetas, não sabemos qual discípulo que falou. O outro falou, algum disse que tu é Jeremias, o outro disse um dos profetas, João Batista que surgiu. Mas Pedro agora tomou a palavra e diz assim: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Então eu vejo aqui primeiramente uma coisa. Eu vejo que primeiramente nós não podemos estar simplesmente dentro da igreja ou dentro de uma congregação. Nós não podemos simplesmente estar adorando um Deus que é invisível, que nós não conseguimos enxergar. Mas nós temos que verdadeiramente saber quem Ele é e do que Ele é capaz de fazer. Eu sei que aqui não tem, mas por aí tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas duvida que Deus pode tirar alguém que está nas drogas, alguém que está nos vícios, que Deus pode tirar alguém que aos olhos da sociedade não tem mais jeito, não tem mais esperança. E tem pessoas que até estão servindo a Deus há anos, mas não acreditam mais que Deus pode salvar o teu filho, que um dia ele fez a promessa que ele salvaria, que ele faria a obra dele. Deus. Então é por isso que nós temos que entender e compreender quem é o nosso Deus. E nós temos que entender qual é o propósito de Deus para a família. Meu Pai. A família não é algo criado pelo pastor José Barbosa. A família não é algo criado por qualquer outro homem. Mas a família foi algo instituído por Deus. Aleluia. Foi algo que o próprio Deus, Ele construiu. Foi algo que o próprio Deus edificou. E quando nós olhamos dentro da Bíblia Sagrada, ao longo dos anos, o propósito de Satanás, ao começar no Jardim do Éden, foi destruir a família. Meu Deus. Foi destruir aquilo que Deus edificou, aquilo que Deus construiu, aquilo que Deus levantou. Mas também nós vamos ver que por mais que ele tentou, e por mais que algumas situações aconteceram, ele nunca conseguiu destruir esse projeto maior, que é a família. Porque Deus sempre se levantou para intervir. Deus sempre se levantou, aleluia, para criar uma estratégia, para criar uma situação e novamente colocar a família de pé. Glória a Deus. Sabe por quê?
Porque Isaías capítulo 54, versículo 17, vai nos dizer que, no versículo 16, ele vai dizer: sou eu que criei o ferreiro, que assopra a brasa nos fogos. Deus forte. Foi eu que criei o assolador para destruir. Nenhuma ferramenta contra ti, no versículo 17, prosperará. E toda língua que se levantar, ou toda boca que se levantar contra ti, juízo, tu a condenarás. Aleluia. Porque essa é a herança do servo do Senhor. Querido, se você soubesse a potência que há nos teus lábios como igreja do Senhor, se você soubesse a potência que há nos seus lábios, aleluia, como igreja do Senhor, quando você acredita no Senhor, você entraria dentro do seu quarto, mesmo com teu filho dormindo, mesmo com teu marido desmaiado, talvez na cachaça, aleluia, e ali você abriria sua boca e profetizava, porque há poder, sai brasas de dentro da sua boca. Aleluia. Os portões do inferno são quebrados quando isso acontece. Santo é o teu nome, Jesus. Então nós estamos diante de um texto do capítulo 54 de Isaías, no versículo 16, aonde Deus está dizendo: olha, eu que tenho controle de toda a situação. Meu Pai. Foi eu que criei o ferreiro que faz as armas para destruir. Ou seja, o ferreiro não é maior do que eu. Glória a Deus. Foi eu que criei o assolador para assolar. O assolador não é maior do que eu. É, papai. Talvez alguém começou essa campanha e a sua casa, ela já é falada por alguém: olha, ali não tem jeito, o filho daquela irmã não tem jeito. Já decretaram até a sentença. Mas só que nós temos promessa, querido. É isso que eu quero que você entenda nessa noite. Nós temos promessa. A igreja do Senhor, que também é considerada uma família, segundo Mateus capítulo de número 12, a partir do versículo 46, a família de sangue de Jesus estava ali fora, sua mãe, os seus irmãos, e alguém falou: Senhor, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e eles estão querendo entrar, porque aqui dentro está muito cheio e não estão conseguindo entrar. Jesus falou: quem são os meus irmãos? Os meus irmãos e a minha mãe é aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então a igreja também é uma família perante os olhos do Senhor. Aleluia. Então nós temos que entender que a igreja não está abandonada, a igreja não está desamparada, ela não está jogada ao léu. A igreja do Senhor tem alguém que está cuidando por ela, alguém que está zelando por ela. A igreja do Senhor, ela está sendo observada por Ele mesmo. O diabo pode até estar levantando, mas derrotado e perdedor não é aquele que perde a batalha, mas é aquele que desiste de lutar. Deus está dizendo para alguém que nesta noite, alguém já pode ter dito para você que o teu marido não tem mais jeito, que o teu filho não tem mais jeito. Alguém já pode ter dito para você que não tem mais jeito, mas Deus me autoriza a dizer esta noite que Ele está olhando, e no tempo certo Ele vai agir, no tempo certo Ele vai levantar, no tempo certo Ele vai. Aleluia. Tu é grande, Jesus. A igreja não está jogada ao léu, não está abandonada. Papai, aleluia. Muitas vezes nós temos ouvido certas coisas, e aquilo muitas vezes ela quer movimentar o nosso coração, porque diante de uma situação adversa não é fácil acreditar. Só que nós temos que entender uma coisa, que o nosso Deus não precisa de ambiente favorável para Ele operar. Aleluia.
Quando nós olhamos dentro da palavra de Deus, de Gênesis, Apocalipse, nós vamos ver que Deus sempre procurou cenário difícil, aonde o homem falava assim, não tem mais jeito, aonde alguém gritava assim, acabou. Quando o povo voltou do exílio, quando o povo voltou da Babilônia, aqueles que haviam ficado em Jerusalém começaram a desanimar aqueles que voltaram animados para edificar o templo do Senhor, porque eles sabiam que eles tinham sofrido lá. É, papai. Sem adoração. Eles sabiam o que eles tinham. Depois da esposa para ele. Eles sabiam que eles tinham sofrido lá. Sem adorar o Senhor. No Salmo 137 ele vai dizer assim que eles tinham pendurado as suas harpas no salgueiro. É, papai. E ali eles choravam, com vontade de estar dentro do templo do Senhor, mas não tinha como, porque eles diziam, como nós vamos cantar em terra estranha? É, Jesus. Como que nós vamos adorar nessa terra estranha? Meu Deus. Então, eu entendo uma coisa. Eu entendo que as oportunidades que nós temos que aproveitar elas. Glória a Deus. E quando alguém olha para mim e para você e fala assim, está perdido, está acabado, não tem mais jeito, nós não dependemos da palavra do homem, mas a última palavra vem somente. Aleluia. A última palavra vem dele que fez os céus e a terra. Então, quando o povo voltou do exílio, aqueles que haviam ficado lá começaram a falar para aqueles que começaram a levantar a obra: essa casa nunca será igual a que Salomão levantou. É. Só que quem trabalha com fé, querido, ele não trabalha sozinho, ele trabalha com Deus ao seu lado. Glória a Deus. Quem trabalha com fé não trabalha sozinho. Quem ora com fé não ora sozinho. Quem busca com fé não busca sozinho. Alguém pode até olhar e falar, é louco, é doido, mas a fé justamente diz, a fé é loucura para os que perecem. Meu loucura Deus. para aqueles que não creem. Paulo disse isso em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27. Ele vai dizer que a fé parece loucura, a palavra de Deus parece loucura para aqueles que se perdem, para aqueles que não creem no milagre, mas para aqueles que creem o poder de Deus em ação. Aleluia. Quando eles voltam, alguém começa a falar com eles assim: esse templo nunca será como o templo que Salomão edificou. Meu Deus. Aí eles começaram a desanimar, tiraram a mão do arado. Ao invés de começar a edificar o templo, eles voltaram para edificar as suas próprias casas. Mas Deus levanta o profeta e fala para ele assim: ei, lembra que quando vocês chegaram e começaram a edificar a minha casa, eu estava me agradando. E aquele pouco que vocês fizeram me fez vir aqui para falar com vocês. Não larga a mão do arado, porque a glória desta última casa será maior. Quem viu o templo de Salomão naquela sua glória não reconhecerá o segundo templo depois de ser levantado. Deus me autoriza a dizer para alguém que nesta noite que já até recebeu a palavra para você desistir, para você abrir mão, e Deus está dizendo: não abra mão, porque será o mensageiro da minha palavra. Não abra mão, porque será um instrumento usado nas minhas mãos. Não abra mão, porque o que você está fazendo não está sendo em vão. Glória. Deus fiel. Às vezes, as nossas lutas parecem ser maior do que as nossas forças. É, papai. Às vezes, os problemas que nós enfrentamos parecem até maior do que a promessa que Deus nos fez. Meu Deus.
Só que a Bíblia vai dizer que Deus não é homem para mentir. E também não é filho do homem para se arrepender. Se Deus falou que vai levantar a sua família, assim como Josué disse: eu e a minha casa serviremos o Senhor, você também vai dizer: se Deus falou que vai salvar, Ele vai salvar. Eu estou falando como experiência de vida. Eu era um projeto perdido, um projeto falido na boca de muitos. Mas o meu Pai não desistiu de mim. Aleluia. Já está na glória, mas a promessa está aqui se cumprindo. Glória a Deus. A promessa está cumprida. Por quê? Porque a palavra de Deus não volta vazia. Ele cumpre aquilo que Ele prometeu. Aleluia. Quem me conhecia antes olhava para mim e falava assim: esse aí não vai passar dos 20 anos. Hoje já dobrei para a glória de Deus. Glória a Deus. Já dobrei. Certa vez eu saí com meus amigos para beber, usar droga, e nós fomos para um rio que a gente tinha costume de tomar banho, próximo de Patinga, morava próximo de Patinga, em São João do Oriente, talvez alguém que conhece. E ali, né, no meio daquela bebida e droga, eu apaguei, me afoguei. Aqueles que diziam ser meu amigo, que diziam: eu estou contigo, simplesmente me arrastaram dentro da água e me jogaram no chão. Me deixaram na beira daquele lago. Passa um amigo do meu pai e olha, me conhece, e vai até a casa do meu pai e fala assim: eu vi o seu filho lá e parece que ele está morto, ele está cheio de mosca em cima dele, parece que ele está morto. Meu pai, desesperado, vai até o médico da cidade, porque lá não tem hospital, lá tinha simplesmente um posto, e o atendimento lá ou tinha que ser em Apim, ou tinha que ser em Patinga. E meu pai pega a ambulância da cidade, juntamente com o médico. A ambulância era equipada com todos os aparelhos, justamente por não ter médico, por não ter hospital na cidade. E se precisasse de uma urgência, uma emergência, eles usavam a ambulância que era equipada com os aparelhos necessários, oxigênio, desfibrilador e daí por diante. Meu pai vai desesperado até lá. O médico vai junto com ele, me pega, me coloca na ambulância. O médico, doutor Abraão, na época, me examina e vira para o meu pai e fala assim: infelizmente o que nós podíamos fazer, nós fizemos. Depois de me dar um choque de desfibrilador, tentando me reanimar, mas já tinha muito tempo que eu estava ali, as moscas já estavam já sobre mim. E ele fala assim: olha, não tem nada a fazer mais, a não ser o senhor chamar assistência funerária. Meu pai me leva para a casa dele, me joga em cima da sua cama e vai para o quarto orar e fala: Deus, eu não aceito perder o meu filho para Satanás, porque se eu morresse ali, irmãos, uma hora dessa eu já estava gritando no fogo do inferno. Então nós, como igreja, nós temos que acordar e ver que o inferno é real. As promessas de Deus são reais. Deus é real, mas o inferno também é real. Meu Deus. Meu pai vai para o quarto vizinho e começa a orar, começa a interceder. Isso era tardezinha, já na boquinha da noite. E ele vai para o quarto orar: eu não aceito, Deus, o Senhor tem promessa, eu não aceito perder o meu filho para Satanás. E eu me lembro quando eu acordei, já era por volta de meia-noite, 11 e pouco da noite, eu acordei assustado assim, olhando para um lado e para o outro, e a cama da minha mãe estava rodeada de gente, porque a cidade pequena notícia correu do que tinha acontecido. E na cama a cama da minha mãe estava rodeada de gente. Eu acordei sem entender nada. E o meu pai estava lá no quarto orando. Meu pai estava no quarto intercedendo.
e colocando a minha vida diante do Senhor e falando: Senhor, o Senhor é Deus de milagre. Aleluia. Eu não tenho costume de contar esse testemunho, querido. Só contei testemunho 2 vezes durante a minha trajetória cristã, foi muito. Mas Deus está me impulsionando nesta noite. Aleluia, Deus. Deus. Falando com alguém aqui. Aleluia, que Ele vai entrar também lá e vai tirar. Ainda que a situação para o homem parece não ter mais jeito. Como aquele médico falou, não tem jeito mais para o teu filho. Pode buscar assistência funerária. Deus está dizendo para alguém aqui nesta noite que a causa não está perdida. Ele vai entrar e vai mudar a situação. Alguém acredita ou alguém não acredita, Ele vai fazer, porque operando Ele, ninguém pode impedir. Aleluia! Deus de fogo. Ai, de que menegue andagachuri comanai. Será que tem pena aqui nesta noite para declarar comigo: Senhor, eu creio que tu pode entrar, aleluia, na minha família. Eu creio que o Senhor pode ir lá, aleluia, resgatar o meu filho, resgatar a minha filha. Eu creio que o Senhor pode libertar, Senhor, aleluia. Será que tem pena aqui nesta noite? Porque Pedro declarou: tu és Cristo, tu és o Filho do Deus vivo, e o poder está nas mãos do Senhor. O diabo pode até se levantar, mas eu sei que ele não vai fazer nada se o Senhor não permitir. Aleluia! Meu Deus! Grande é o teu nome, Senhor. Irmãos, muitas vezes o diabo recebe legalidade. Muitas vezes alguma coisa está acontecendo na nossa casa. E eu falo como experiência própria. Eu, quando retornei, porque eu sou nascido no meio evangélico, mas me afastei aos 13 anos de idade. E retornei aos 22. Sofri lá fora durante 11 anos. Durante 9 anos, 10 anos, sofri lá fora. E quando eu retornei para a presença do Senhor, eu levei um som para consertar. Os irmãos devem conhecer o pastor Cleber Barbosa, que nós conhecem o Léo-Som, o falecido Léo-Som, o pastor Léo-Som, que consertava o som no bairro Santa Helena, morava lá na época no bairro Santa Helena. E eu levei um som para consertar com ele. E ele diz: o valor é X, na época parece que foi R$150. E quando eu chego lá, na data marcada para me retornar lá, para me pegar o som, aí ele veio com a história que o som ficou por R$250. E aí eu falei com ele: não pago. Falei com ele: não pago. Mas não, eu tive que fazer isso, não, mas o nosso combinado foi 150, você fez o orçamento e o nosso combinado foi 150, batemos boca, discutimos, e eu estava com um propósito no monte. Eu estava com um propósito no monte do Santo Agostinho na época. E eu subia para o monte de tarde, via ele lá. O Espírito Santo falava comigo: vai lá e conserta com o meu servo. Saí lá nervoso, de dentro da oficina dele. Levei o som de qualquer jeito. Eu falei: eu vou voltar aqui amanhã e vou pegar o som e vou levar pelo mesmo valor que nós combinamos. Peguei, levei o som nervoso. E estou lá orando, fazendo propósito. E parece que quanto mais propósito eu fazia, parece que mais o negócio travava para o meu lado. Aí Deus falava comigo: vai consertar com ele. Eu vi ele quase todo dia à tarde que eu estava lá, que eu levava minha menina para a escola, minha esposa trabalhava, e eu levava os meninos para a escola, e da escola eu subia para o monte, porque eu trabalhava à noite, eu subia para o monte à tarde, depois de levar eles para a escola. E quase que todo dia eu encontrava ele no monte. O Espírito Santo me incomodava: vai, conserta com o meu servo. E eu fazia vista grossa, como que não estava escutando, voltava para casa de novo com o coração endurecido. E teve um dia, querido, que eu cansado daquilo, de tanto Deus falar comigo. Eu desço, pego a minha bicicleta e desço aquele monte. Passei em frente ao Sesc, em frente ao tiro de guerra ali, o Sesc, desci. E ele tinha, a oficina dele era ali, próximo a Minas Gerais, ali, próximo a Coelhinho, na Minas Gerais.
E eu desci sem ver, sem nada, entrei lá dentro, com o coração até que meio querendo voltar para trás, porque assim, o diabo ele quer de todas as formas que nós perdemos a promessa que o Senhor tem por nós. E ele usa de legalidade para isso. Entrei lá dentro e falei com ele: meu irmão, eu vim aqui porque eu preciso consertar com você. Eu sou pregador da palavra. Você também é pregador da palavra, pastor de igreja. Na época eu era diácono. E eu preciso consertar. Eu vim aqui para te pedir perdão. Porque tem dias que eu estou querendo pedir perdão, mas está endurecendo o meu coração. Deus mandava, eu endureci o meu coração. E aí saí de lá, pedalando de bicicleta, parece que eu estava andando de moto, estava nem pedalando, eu estava andando de moto. E tão leve que estava. Porque essas coisas nos prendem, nos amarram. Eu quero dizer nesta noite o que eu disse aqui, que às vezes alguma coisa, uma simples coisa, está nos impedindo. Porque o tema aqui é o que? É campanha, é família. A nossa família que nós temos, ela tem que ser honrada. Aleluia. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8 vai dizer que aquele que não honra a sua família, aquele que não honra da sua casa, e principalmente da sua família, são pior do que os infiéis, e negaram a sua própria fé. Porque às vezes, irmão, nós estamos pregando, mas estamos com raiva do irmão que está na mesma congregação, na mesma igreja. Às vezes estamos louvando, pessoas estão recebendo milagre, pessoas estão sendo abençoadas, mas a nossa própria vida está travada, a nossa própria família está travada, e nós precisamos olhar para dentro de nós e ver se tem alguma coisa que nós temos que colocar em dia. Aleluia. Enquanto eu estava lá com raiva do pastor, com raiva do irmão, por causa de dinheiro, a minha vida estava travada. O céu parecia que estava de bronze. Então, quando nós falamos de família, a família, ela está até acima do ministério, cara. Ela está acima do ministério. Quando nós olhamos esse capítulo 5, versículo 8 de 1 Timóteo, nós vamos ver que a família está acima do nosso ministério. Não adianta eu simplesmente estar na igreja, mas abrindo mão da minha própria família. Quando Jesus fala para Pedro, aquele que não largar pai e mãe, largar família e vir me seguir, não é digno de mim. Ele não está falando no sentido de abandonar, mas ele está falando no sentido: olha, se você não quer adorar, se você não quer buscar, se você não quer servir, eu vou lá adorar por você, eu vou lá servir por você, eu vou lá servir por mim e por você, e Deus vai fazer um milagre, e o nome dele será glorificado. Aleluia. Quando é que Jesus falou: tu és Pedro, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela? Quando Pedro reconheceu de quem verdadeiramente era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando nós chegamos diante de Deus, nós temos que chegar com conexão, com o nosso coração aberto, com o nosso coração limpo para adorar. Alguém pode até não acreditar no que Deus pode fazer, mas você não precisa do crédito de alguém, você precisa da palavra de Deus. Como eu sempre costumo dizer, tem gente que já deixou de fazer porque alguém falou que ele não pode. Alguém já desistiu dos seus sonhos porque alguém já disse e você não consegue. Não tem condição. Você não pode. Mas você não é aquilo que alguém diz que você é. Aleluia. Você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Você é aquilo que o próprio
quando tu és igreja, e a porta do inferno não prevalecerá contra ela. Você não é aquilo que alguém diz que você é, mas você é aquilo que a Bíblia diz que você é. E Romanos 8:37 vai dizer que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Aleluia. Você não pode somente aquilo que alguém diz que você pode, mas você pode aquilo que a Bíblia diz que você pode. E a Bíblia diz que eu posso tudo naquele que me fortalece. Glória a Deus. Eu vim aqui nesta noite para profetizar sobre a tua família. Com a benção do pastor, eu quero que você coloque sobre os teus pés nesta noite. Eu quero